Olá, rubro-negros pelo mundo. Meu nome é Cícero, eu sou flamenguista em Portugal. E no vídeo de hoje, portugueses elogiam o Mengão e se assustam com a arbitragem no Brasil. E como Portugal viu a Aeroflá. Roda a vinheta. Flamengo! Se você chegou agora nesse vídeo, curta, compartilhe, divida com seus amigos. Não deixe, por favor, de se inscrever no canal, botãozinho vermelho por aqui e acionar o sininho para receber notificações dos vídeos diários que fazemos sobre o Mengão, suas repercussões aqui em Portugal e na Europa de uma forma geral. Clube de membros do canal Flamenguista em Portugal. Botãozinho mais ou menos por aqui, seja membro. Você sendo membro do canal Flamenguista em Portugal, você tem prioridade nas minhas respostas, nos seus comentários nesse vídeo, nas lives, e você pode participar de uma live junto comigo. Corra logo, seja membro, ainda dá tempo. Vamos lá, pessoal. Ontem, para quem não sabe, para quem está a primeira vez aqui no canal, eu moro em Portugal, moro em Lisboa. Vejo, graças a Deus, aqui esse país transmite os jogos do Flamengo para as televisões, né? A Sport TV passa os jogos da Libertadores da América. Então, dia 27, daqui a menos de uma semana, estarei aí pela Sport TV portuguesa vendo a final da Libertadores. E o Campeonato Brasileiro é transmitido pelo Canal 11. Canal 11 é uma emissora de canal aberto aqui em Portugal e é a emissora da Federação Portuguesa de Futebol que passam os jogos do Campeonato Brasileiro. Ontem transmitiram 2 jogos, né? Atlético Mineiro e Juventude, às 11 horas da noite, aqui às 10 horas da noite, aqui 7 horas do Brasil, e Internacional e Flamengo, né? Então, eu acompanhei os 2 jogos aqui e a minha intenção nesse vídeo é dividir um pouco aí do que eles falaram dos jogos, né? Vamos falar do Atlético primeiro. Eu vou ressaltar uma situação específica do jogo do Atlético, né? Que foi muito comentada, assim, e muito questionada pelos comentadores portugueses, como se diz aqui, pelos comentaristas portugueses. Né? Primeiro falaram dos anos que o Atlético está para ganhar o título, né? Do amplo favoritismo do Atlético de ser o campeão brasileiro, que está por detalhes aí a conquista do título brasileiro pelo Atlético, né? Falando muito do Hulk, como dizem aqui, né? Aqui o som do H não é como o nosso, com R, Hulk, né? Então falam muito do Hulk como grande jogador. Eles têm uma lembrança da maravilhosa passagem do Hulk, como dizem aqui, no Porto, né? Ele fez muito sucesso quando passou pelo Porto aqui. Inclusive, muita especulação antes dele ir para o Atlético dizia que ele voltaria para o Porto, que ele poderia jogar no Futebol Clube do Porto. Né? Enfim, analisaram taticamente ali, dizendo que, inclusive, o Atlético é um time com excelentes valores individuais, mas que tem aí como a sua principal arma o jogo reativo, que ele, às vezes, se enrola um pouco quando encontra defesas mais fechadas. Né? Viram aí no primeiro tempo, né? Enxergaram ali no primeiro tempo um pênalti a favor do Atlético Mineiro. É importante ressaltar para que eu não seja clubista aqui nesse vídeo para vocês. Viram ali um pisão do zagueiro do Atlético Mineiro no pisão do jogador do Juventude dentro da área, no jogador do Atlético Mineiro dentro da área. Comentaram ali, né? Não, olha, mas de fato é um lance difícil de ser visto pelo juiz, o VAR poderia ter visto e passou, né? Enfim, né, a gente tem aí tido uma arbitragem muito questionável no futebol brasileiro. Inclusive, para a gente não ir longe, no jogo contra as reservas do Atlético Paranaense, a gente viu que o Atlético Mineiro ganhou de 1-0 com um gol onde o jogador estava impedido. Mesmo com o VAR, o cara conseguiu ter a primazia de conseguir traçar a linha errada no VAR, e aí validou o gol ilegal do Atlético, que somou os 3 pontos. E aí, no segundo tempo, teve o lance no Diego Costa, né? Enfim, a princípio o juiz deixou o jogo seguir, né? E os portugueses ficaram abismados de como o VAR poderia chamar o juiz, primeiro,
como poderia chamar o juiz num lance daquele que era um lance interpretativo. Isso não está na regra do VAR, meus caros. Isso não está na regra do VAR. Um lance altamente interpretativo, o juiz foi chamado, ou seja, estavam ali pelos 70 minutos de jogo, mais ou menos ali, faltando 20 minutos para terminar o jogo, se via ali que o Atlético não ia conseguir furar a retranca do Juventude, os portugueses ficaram abismados, né? Não tem outra palavra, eles repetiam várias vezes na transmissão, né? O como foi descarada a compensação que a equipe toda de arbitragem deu em função do pênalti não marcado no primeiro tempo. É a teoria deles, né? Talvez eles não estejam no Brasil vendo aí as falcatruas todas aí do Atlético, da CBF para o Atlético ser campeão, mas assim, eles totalmente abismados, eles vendo claramente, se vê na imagem claramente o Diego Costa se jogando para trás, tem ali, né, o jogador até encosta a mão, mas se vê jogando, e eles assim, totalmente, olha que aqui em Portugal a arbitragem também não é lá essas coisas, pessoal, mas assim, foi para total desespero deles verem assim, entre aspas, o tamanho da armação, o tamanho do descaramento do VAR, chamar o juiz para rever esse lance, né? Ver o lance ali em câmara lenta, forçando o juiz a dar o pênalti, né? Então, assim, é mais um jogo onde o Atlético Mineiro é descaradamente beneficiado, 2 jogos seguidos. Eu acho que falei até na live de ontem, a diretoria do Flamengo, independente de ganhar ou não o brasileiro, deveria montar um dossiê com os lances. Todo jogo o Atlético Mineiro é beneficiado. O juiz é humano, ele pode errar, claro, mas agora tem o VAR para minimizar esses erros. E é impressionante a quantidade de erros a favor do Atlético Mineiro, né? Então, assim, chamou muita atenção na transmissão do Canal 11 desse primeiro jogo, né? O desespero deles vendo ali o Atlético ser beneficiado escandalosamente pela arbitragem, né? Então, assim, a gente pensa que muitas vezes é só beneficiar um certo clube, né? A gente pensando que isso está sendo olhado só dentro do Brasil, e no Brasil tudo pode realmente. Aqui em Portugal também chama a atenção a mediocridade das arbitragens a favor do Atlético Mineiro. Então, assim, desvaloriza o produto Campeonato Brasileiro no mundo, né? O Canal 11, né, aqui de Portugal, a Federação Portuguesa paga para passar os jogos do Brasil, né? Então, assim, será que realmente vale a pena o preço por um espetáculo como esse, de ser um clube descaradamente beneficiado? E olha que eles não têm tanta noção da armação da tabela, que o Atlético agora no final jogou com o time reserva do Atlético Paranaense, foi marcado um jogo agora, foi contra o Palmeiras, que também vai jogar com o time reserva, que o jogo contra o Bahia, quando tinham jogadores convocados pela seleção, inexplicavelmente foi adiado, né? Enfim, uma série de coisas aí, pessoal, que talvez os portugueses não tenham profundidade, né? Acho que é um escárnio o que está sendo feito no futebol brasileiro, assim, descaradamente. E olha que eu sou um cara que eu não gosto dessas teorias de conspiração, mas assim, é escarnecedor realmente o que está sendo feito no Campeonato Brasileiro desse ano, e de se favorecer o Atlético, seja na tabela, seja em marcação de jogo. Falaram em isonomia, totalmente sem isonomia o Campeonato Brasileiro para favorecer o Atlético. E, de novo, isso mancha a imagem do Campeonato Brasileiro fora do país, e eu fico em dúvida aí, né, se o investimento do Canal 11 no ano que vem, por exemplo, pode ser o mesmo também, né? O que salva um pouco, o que fez um pouco os portugueses mudarem de ideia, entre aspas, foi o primeiro tempo do jogo do Flamengo, né? Totalmente encantados ali com a qualidade do jogo, né? Eu sei que aí no Brasil muita gente falou aí do primeiro tempo, né, do jogo do Flamengo. Aqui em Portugal também, né? Toda hora eles falavam: olha, se vocês querem ver um grande jogo, vale a pena aí vocês reverem o primeiro tempo do jogo do Flamengo, e do Flamengo Internacional, obviamente. Enlouquecedor, os portugueses totalmente encantados com a qualidade do jogo, né? Elogiaram muito a postura inicial do Flamengo.
havia sido transmitido também o jogo São Paulo e Flamengo. Então, assim, viram ali muita semelhança do início do jogo do Flamengo contra o São Paulo. O Flamengo, entre aspas, voltando aí um pouco, né, a dinâmica de Jorge Jesus de começar os jogos de forma avassaladora, de espremer o adversário. Né? Ontem, de novo, foi feito isso. Flamengo, mesmo no Beira-Rio, um campo onde ele não ganhava uma partida desde 2015. O Flamengo foi avassalador ali no início. Enfim, fez 2 gols. Poderia, se não fosse o preciosismo ali em algumas escolhas nas finalizações dos nossos jogadores ali, poderia ter feito 4 tranquilamente. O Gabigol tocou uma bola sozinho, de frente para o goleiro, a bola bateu na trave. Michael, em vez de chutar para o gol, preferiu tocar para o Gabigol, o goleiro se antecipou. Enfim, outra bola do Gabigol, em vez de cruzar para trás, tentou pegar o canto do goleiro Marcelo Lomba. Enfim, várias oportunidades claríssimas de gol a favor do Flamengo, onde o Flamengo poderia ter ampliado substancialmente o placar. De preocupação, né, esse troca-troca, às vezes esse time do Flamengo, de novo, méritos aí para o treinador Renato Gaúcho, a quem eu tanto critico aqui, que aboliu de vez, se Deus quiser, isso é verdade, o tal do esquema 4-2-3-1, né, que tão mal faz ao Flamengo, aí, que deixa o Flamengo tão desorganizado, com o centroavante, seja ele quem for, totalmente isolado na frente e com jogadores espaçados no campo, sem fazer com que o Flamengo tenha de melhor, né? O jogo compacto e as trocas de passes maravilhosas ali. Elogiaram, como sempre fazem, muito o Everton Ribeiro, né? Os portugueses são completamente apaixonados pelo Everton Ribeiro e seus lances de genialidade, né? Enfim, deram uma cornetada no Gabigol ali por decisões mal tomadas ali. Elogiaram muito o Davi Luiz. Davi Luiz é muito querido aqui em Portugal pela passagem que ele teve no Benfica. Elogiaram muito o Davi Luiz. O jogo ali virou ali uma trocação total. O Flamengo tem que tomar um pouco de cuidado com isso também. Não precisa. O Flamengo, ainda mais ganhando por 2-0. Se é um jogo que é 0-0, beleza, né? Vamos tentar, porque a qualidade dos nossos jogadores é muito superior à grande maioria dos times, e a gente pode, a nossa possibilidade de converter em gol, as chances é muito maior. Mas ganhando de 2-0, será que foi a melhor ideia ali? Segundo tempo, o time veio mais postado ali, né? O time botou a bola no chão, o que deveria ter feito no primeiro tempo. Tomou um gol no contra-ataque ali, tem que ficar ligado ali no jogo do Palmeiras, porque a característica dos dois times é muito parecida, né? O Inter é um time que joga em transição, o Palmeiras também é um time que joga em transição em muita velocidade. Então, assim, considerar uma coisa que eu não gostei na transmissão, falando sempre, né, o Flamengo vai muito forte para a final da Libertadores, e os comentaristas disseram que vão torcer pelo Palmeiras, porque tem um técnico português. Então, isso aí, galerinha do Canal 11, né, comentaristas do Canal 11, né, não torçam pelo Palmeiras porque tem um técnico português, porque a grande audiência do Canal 11 está aí de rubro-negros que moram em Portugal, vocês podem ter certeza absoluta. Falando ainda em Portugal, pessoal, o Aeroflá, ele ainda repercute aqui nos jornais portugueses. Então, assim, mais jornais, a bola, o jogo, a bola foi ontem, o jogo hoje mostra cenas aí do Aeroflá, do cara invadindo o ônibus com a mão lá, parece inclusive que ele vai ganhar aí a passagem e o ingresso para ir para a final da Libertadores e para ir a um jogo do Maracanã também. Né? Ninguém aqui se refere à selvageria, ninguém aqui foi indelicado como parte da mídia paulista foi com o Flamengo dizendo que foi selvageria. Não, mostram com muita curiosidade, riem aí da situação, né? Se encantam aí com o amor do torcedor rubro-negro. Né? E, inclusive, o Jornal Record publicou um vídeo que eu não tinha visto, eu vou até colocar aqui para vocês, um vídeo do Landim conversando com o Marcos Braz dentro do ônibus, né, quando os torcedores começaram a subir em cima do ônibus. Vou botar aí, né, pegaram aí uma imagem da ESPN Brasil, que eu não conheço, aliás, vou deixar os créditos antes aqui, ESPN Brasil e o Jornal Record de Portugal. Vejam aí o vídeo, que interessante. Irmão,
O teto não aguenta isso não, mano. O teto não tem estrutura, não. Lá atrás já caiu um pedaço de ônibus. O policial olhando o cara. Tá pulando aqui. Ah, não, buraco. Tem que arrumar uma saída aí, mano. Senão. Uma entrada, na verdade, né? São mutirão. Muito pouca gente na polícia militar. Muito pouco tempo. Esse cara vai cair aqui dentro, cara. Cara, os caras estão pulando em cima do vidro aqui. Em cima do vidro. Eles vão cair aqui dentro, vão cair aqui dentro. Estão pulando em cima do vidro aqui. O de trás tem. De trás tá. Não, já não ficou dentro ali. Já ficou dentro, cara. Aqui, ó. Aqui. Esse é o meu medo. Esse é o meu medo. Esse cara vai vir aqui dentro. Não, pô. Vai cair. Ficar deixando balançar assim que vai quebrar. Caralho, eu mato subir aqui, ó. Vai cair, Bruno. Vai cair, o cara vai tirar a mão aqui. Tá? Vai cair aqui. O cara tá pilando em cima do vidro aqui, cara. Em cima do vidro. Não, tudo bem, eu não tô. Tá em cima do... Só pode afundar, que a estrutura inteira em cima da nossa cabeça. Então é isso aí, pessoal. Menos de uma semana para a final da Libertadores. Quanto ao brasileiro, né? O Renato, ontem, na entrevista coletiva, pontuou bem ali. O Flamengo foi muito roubado, né? Renato ontem foi bem, inclusive, né? Eu sou um crítico atroz do Renato, né? O Renato parece que tem conseguido entender que ele tem que ser mais inteligente do que vaidoso, está deixando o esquema do Grêmio para trás e colocando o Flamengo para jogar como sabe jogar. E esse time, jogando com a tática certa, com as características certas, ele é um time próximo a ser imbatível, né? Faltam 6 dias aí para a final da Libertadores. A confiança lá em cima, né? Mas o brasileiro a gente não pode esquecer, né? E acho que o Flamengo deveria forçar aí através das mídias, através dos seus contatos. O Flamengo tem sido muito prejudicado, não tem nada perdido ainda, né? De alegria para a gente, o Atlético e a CBF, inclusive, colocaram os jogos no mesmo horário para comemorar antecipadamente o título do Atlético, né? O jogo do Flamengo e Grêmio e Atlético e Palmeiras se ferraram, né? Pelo menos não, o Flamengo vai para a Libertadores ainda com chance de ser campeão brasileiro. E acreditem, pessoal, 8 pontos, muita coisa já aconteceu com o Flamengo já virou situações muito parecidas com essas. Então, assim, não percam aí a esperança, o Flamengo ainda pode ser tricampeão brasileiro.
Se você gostou desse vídeo, curta, compartilha, divida com seus amigos, se inscreva no canal. Vejo você no próximo vídeo. Aquele abraço. Tchau, tchau.